Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre ereção. E aí, você já broxou? Tem medo de broxar? Tá broxando direto? Tá preocupado com a sua ereção? Não fique preocupado. Ninguém fala, mas isso é uma coisa muito comum e todos os homens ao longo da vida vão passar por algum processo em relação a isso. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, especialista em cirurgia oncológica, miandrologia, cirurgia robótica. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a ereção, uma coisa tão importante na vida sexual do homem, né? Que homem que não gosta de ter uma vida sexual prazerosa e que homem que não tem medo de broxar ou já broxou. Então, assim, a ereção é um mecanismo fisiológico, todo homem tem, e ela necessita de alguns, digamos assim, cliques para se desenvolver uma ereção satisfatória. O homem precisa de um estímulo, digamos assim, né? Qual é o estímulo que vai fazer aquela ereção se tornar uma ereção firme? Estímulo visual, estímulo sensitivo, estímulo olfatório, estímulo tátil. Tem aquele toque, tem aquele cheiro que desperta um tesão, ouve uma coisa que deixa aquele homem mais excitado, vê alguma coisa que dá aquele estímulo. Isso o nosso cérebro interpreta como um estímulo para começar uma ereção. Nosso pênis vai ser embebido, digamos assim, de uma descarga de óxido nítrico que vai causar uma vasodilatação. Nosso pênis, muita gente brinca, tem osso? Não, o pênis não tem osso. O pênis, para ter uma ereção, é um pênis, ele enche de sangue. Os corpos cavernosos se dilatam, as artérias, o pênis enche de sangue e você tem aquela rigidez. Essa ereção comprime as veias, então o sangue que chega não sai. Por isso que você vai ter uma ereção firme e duradoura. Quando todo o estímulo sexual, quando toda aquela parte sexual se acabou, quando o orgasmo acontece, vem o período da detumescência, ou seja, vasodilatação venosa, a artéria fecha e o sangue sai, o pênis acaba abaixando, né? Mas para que tudo isso aconteça, precisa estar tudo bem. O paciente precisa estar descansado, com a cabeça boa, com os estímulos adequados, com a parte fisiológica e hormonal também totalmente adequada. Então aqui eu gostaria de conversar com vocês algumas das, pelo menos 5 causas aí que a gente pode fazer para ter uma ereção satisfatória. A primeira causa são as causas comportamentais. Como eu disse, paciente que é obeso, não se cuida, come mal, não faz exercício físico, ele não está cuidando dele mesmo. Tudo isso, no final das contas, vai trazer, digamos assim, toda uma alteração anatômica, fisiológica e metabólica que vai causar uma arteriosclerose, ou seja, tudo que a gente sabe que é fator de risco para infarto, para derrame, são fatores de risco também que vão entupir a artéria do pênis. Então, se o cara tem um infarto porque não chegou sangue no coração, tem um derrame porque não chegou sangue no cérebro, o cara vai ter uma impotência porque não vai chegar sangue no pênis. Então, cuidar dele mesmo, você, cuidar de você, atividade física, tá com o peso em dia, estresse controlado, todas as doenças clínicas aí, que é o próximo passo que eu vou falar, precisa estar totalmente equilibrado para o sangue chegar com uma certa facilidade, sem que esses vasos estejam entupidos e te causar uma ereção satisfatória. Porque, como eu disse no começo do vídeo, a fisiopatologia da ereção nada mais é do que um sangue chegando com facilidade no pênis após todos esses estímulos que eu falei para vocês. Segunda causa, como eu estava dizendo, doenças de base. Paciente que é diabético, hipertenso, tabagista crônico, todas essas doenças elas vão causar arteriosclerose, ou seja, o depósito de placas de gordura tampando a luz do vaso. Então, se você tem um vaso que está tampado por uma plaquinha de gordura, o sangue não vai chegar com a mesma efetividade. Além disso, diabetes e hipertensão causam arteriosclerose dos nervos da ereção, ou seja, aquele nervo que tem aquele estímulo sensitivo que vai jogar o óxido nitroso lá, entre aspas, no pênis para fazer essa vasodilatação, também vai estar deficiente. Então, cuidar das doenças de base como um todo, não só para evitar infarto, evitar derrame, evitar insuficiência renal, hemodiálise, para evitar também a disfunção erétil. Às vezes, muitos pacientes chegam no urologista e a gente faz um diagnóstico de disfunção erétil, o cara nunca passou num cardiologista, nunca passou num clínico. Quando a gente faz todo esse rastreio de exames clínicos gerais, descobre que o cara tem realmente uma doença coronariana, já tem uma doença vascular periférica crônica. Então, disfunção erétil, muitas das vezes, é uma causa de doença arterial como um todo. Então,
se você aí tem disfunção erétil, nunca procurou um médico clínico, nunca procurou um urologista, tá na hora de começar a se cuidar. Uma terceira causa que pode estar influenciando na sua ereção é o uso de medicações, basicamente para doenças neurológicas e cardiológicas. É sabido já, a gente tem pleno conhecimento de pacientes que usam remédio para depressão, ansiedade. Esses pacientes, essas medicações podem mexer com a libido, consequentemente vão mexer com a ereção. Um sempre está interligado com o outro. Tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre perda da libido. Depois dá uma olhadinha lá que você vai ver que tudo isso está interligado. E algumas medicações cardiológicas, principalmente os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, alguns pacientes possuem como efeito colateral disfunção erétil. Então, se você faz uso dessa medicação, nunca ouviu falar sobre isso, conversa com seu cardiologista. Se você faz uso de medicações para ansiedade, depressão, conversa com seu psiquiatra, conversa com seu neurologista. Você não vai parar de tomar essas medicações, porque elas são importantíssimas no controle da sua doença de base, mas você vai conversar com eles, ver se isso existe um ajuste. A gente vai bater um papo entre os profissionais também, se necessário, trocar figurinhas para poder ajudar, né? O que a gente pode fazer para melhorar o uso das medicações sem prejudicar a ereção. E uma quarta causa em relação à perda de ereção, uma ereção de má qualidade, é a dosagem dos hormônios, né? Principalmente aquele homem que tá chegando da meia-idade para frente, a gente sabe que a testosterona com a idade vai diminuindo cerca de 1% por ano depois dos 35, 40 anos. Então aquele paciente que nunca experimentou, chega com seus 55, 60 anos já sem mais aquele mesmo desempenho em relação à ereção, tem uma ereção meia bomba, que a gente costuma falar aquele pênis em borracha, que não tem aquela firmeza para penetração. Isso pode ter a ver também com a dosagem do hormônio, da testosterona, pode ter a ver com dosagem de hormônio de tireoide. Esse paciente a gente precisa investigar distúrbios de tireoide, distúrbios da hipófise. Às vezes alguns pacientes produzem prolactina em excesso, e a prolactina mexe também com a ereção e o libido. Então fazer uma dosagem hormonal no consultório com um médico urologista é essencial. E uma das principais causas hoje em dia da perda de ereção, da qualidade de ereção, é a causa psicogênica, né? Aquele paciente, como eu disse, que às vezes tem ansiedade, tem depressão, junta a causa psicogênica com a causa medicamentosa. Paciente que muitas vezes tem ansiedade de desempenho, como eu estava explicando no começo do nosso vídeo. Para a gente ter uma ereção de qualidade, você tem que estar tranquilo, você não pode ter adrenalina na corrente sanguínea, porque a adrenalina é um vasoconstritor. Então você vai lá namorar, vai ter aquela relação sexual, fica nervoso, descarga de adrenalina, faz a vasoconstrição, não vai, fica mais nervoso, mais ansioso, um ciclo que não vai dar certo, né? Então, controle da ansiedade, controle da frequência cardíaca. Pacientes, às vezes eu costumo falar, tentar meditar, até uma tática que não é digamos assim, não é uma rotina do dia a dia, mas quando você medita, você vai estar justamente bloqueando esse sistema simpático. Hoje em dia, no nosso mundo, no nosso dia a dia, eu particularmente moro em São Paulo. A correria dessa cidade é uma doideira. A gente perde tempo no trânsito, tudo é para ontem. Hoje em dia o pessoal assiste o WhatsApp na velocidade 1,5, ouve vídeos no 1,5, 2, ou seja, a pessoa está se tornando ansiosa e não sabe, né? Então, tentar fazer um controle dessa ansiedade lá na frente vai influenciar muito na sua ereção e na sua vida sexual também. Então, aqui foram pelo menos 5 causas de que podem mexer com a ereção e como tentar melhorar essas causas. Medidas do dia a dia, né? De doenças de base, de hormônios, causas que a gente precisa investigar e bater um papo com o urologista para tentar ter uma ereção de melhor qualidade. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí com quem vocês acham que vá com quem você acha que vá se beneficiar dessa informação, e qualquer dúvida escreva nos comentários que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Muito obrigado.